Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Medic Center, Saúde, Beleza e Bem-Estar. Eu sou o Dr. Lourival de Campos e hoje vou falar sobre a oração, que é a força mais poderosa da Terra. Em Efésios 3, 14 a 21, diz: oração de Paulo, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem o grande ensinamento da oração, para ensinar o homem a glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A oração é o verdadeiro contato com Deus. O nosso corpo físico veio da genética de nossos pais. O nosso espírito ou a alma veio na primeira respiração e vai embora na última respiração. Essa parte espiritual não veio da genética de nossos pais. Por isso que o espírito de gêmeos univitelinos são desiguais, portanto diferentes um do outro. Daí por conta do espírito que dá dinâmica no nosso corpo, em contato com o Espírito de Deus, isto é, com o Espírito Santo, que traz o sentir da paz que só Deus pode proporcionar. Isso tudo através da dinâmica da oração. Como eu posso orar? Feche seus olhos para o exterior, com os olhos voltados para o seu mundo interior, aprenda a reconhecer o contato com o seu espírito, que através da oração vai estabelecer o verdadeiro contato com Deus. Em Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. O que quer dizer esse texto? Esse texto expressa que a vontade de Deus é a mais importante e ela deve sempre estar em primeiro lugar. Quando o homem busca o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das suas necessidades. Nada deve ser mais importante do que Deus e o seu reino. Infelizmente, a oração é usada como último recurso. Só lembramos de Deus no sufoco. Queremos sempre resolver tudo sozinho, quando já esgotamos todas as alternativas. Talvez por desespero, por fim, quase na hora da morte. Aí que lembramos de Deus. Já ouvi dizer: pagar o preço da oração, ficar para orar, ou tenho que me sacrificar para orar. Deus pede estrita conta do meu tempo, mas como darei em conta, eu que gastei tanto tempo sem ter conta? Hoje quero fazer conta e me falta tempo. Esta é uma poesia, Conta e Tempo, de Laurindo Rabelo. É muito difícil orar. Eu não tenho tempo para orar. No fundo, a pessoa está expressando que não gosta de orar, com aquelas desculpas que dá sono, não se sente bem. Isso é o que muitos dizem. Mas você tem que entender que orar é falar com Deus. No mundo físico, as pessoas têm dificuldade de entender que está na presença de Deus. Não está presente com mais alguém que vê, ouve ou sente a respiração. Sente que está falando com nada e para nada. Mas quando a pessoa é tocada no seu coração e sente a presença de Deus na sua vida, falar com Deus torna-se uma bênção que dinheiro algum pode comprar. Passa a entender que a oração não é um sacrifício, e sim um milagroso benefício que é falar com Deus. Na presença de Deus, a gente sente uma paz interior, uma convicção firme, sente-se leve, os temores e o peso sobre o coração foram embora. Na oração, Deus remove as cinzas do peso da angústia, dos medos, temores, fragilidades, e aviva a brasa que agora está livre e aquece a nossa alma. A nossa existência terrena ganha uma dimensão celestial. Na oração, adquirimos um pouco da dimensão da divindade. Podemos entregar na mão de Deus e ir com uma fé inabalável, restaurando a força extraordinária vinda da divindade. Temos o caminho a seguir. Primeiro, como agrega os chineses, temos que ter a direção, e Deus dá a direção na sua vida, alcançando através da oração, sem localidade, em qualquer lugar do mundo. Orar e vigiar para que não entreis em tentação, para que sustente honras conseguidas com a divindade. Honestidade, bondade, generosidade, sem ser ingênuo, e gratidão, que são atributos fortalecidos pela
oração. A comunhão com Deus pode estabelecer a cura moral para que alcancemos esse relacionamento com Deus, de bênçãos e de paz que o mundo não pode dar. Em Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A fé inabalável em Jesus Cristo vai trazer o que você pensa. O pensamento leva ao sentimento, o sentimento leva ao comportamento, e o comportamento fará você alcançar o que você deseja. Guiado pelo livre-arbítrio, enquanto estiver aqui na terra, com os pés da terra, você não terá o não ego. Governe orientado por Deus o seu arbítrio. Se você deixar o ego, você deixou a terra e você passou por uma outra dimensão. O apóstolo Paulo era um judeu que orava de joelhos, e os judeus costumeiramente rezam em pé, sendo o maior teólogo do cristianismo e tido como o homem mais dedicado à oração. Quando você conhece Deus, você quer ficar na presença dele, quer falar com Deus através da oração. E a oração é o canal criado por Deus para que o homem acesse o Espírito de Deus que habita em nós. Não há cristianismo sem oração. Não há na terra o poder maior do que o poder de Deus. Sem esse poder adquirido pela oração, não temos a fé inabalável e nem mesmo a força extraordinária para a nossa vitória e para nossa cura. Cura-te a ti mesmo. Provérbio de Lucas 4:24, que é aconselhar a cada um para que veja primeiro os seus próprios defeitos, antes de criticar aos outros. Um sentimento que também aparece no discurso sobre julgamentos. Vamos dar uma revisada no passado para reconhecer a teologia da oração. Quem muda a circunstância é Deus. Deus muda a circunstância através da oração. Pelos relatos, Deus, com o braço estendido, age soberanamente na história. As intervenções de Deus podem ser reconhecidas. E aí vão algumas delas. Abraão intercede através da oração sobre Ló, que seria queimado em Sodoma, e Ló é poupado. Jacó, em prantos de oração, teve a sua alma salva. Eu não deixarei ir se não me abençoares. Só através da obediência é que mostramos a nossa fé na prática. Moisés orando no Monte Sinai, que havia subido para receber a lei de Deus, e Deus havia decidido destruir o povo hebreu. Através da oração de Moisés, Moisés intercede pelo seu povo, e Deus poupou aquele povo, pois havia pedido em oração para Deus perdoar ou riscar o nome de Moisés que escreveste. Em resposta à oração de Moisés, Deus perdoou aquele povo. Ana, que era estéril, orando com lágrimas, pedindo um filho a Deus. Deus dá a oportunidade para Ana procriar, tornando-se a mãe do consagrado que veio a ser o maior profeta, juiz e sacerdote daquela geração, Samuel. Samuel, orando pela nação, disse ele: longe de mim pecar contra Deus. Deus é o alicerce da terra. Deus disse a Ezequias, diante de uma sentença de morte: põe em ordem a sua casa, morrerás e não viverás. Mesmo com sentença de morte enviada pelo próprio Deus, orando em lágrimas, reverteu a sentença, foi poupado por Deus, em 3 dias foi curado. Daniel, orando, é livrado da boca dos leões. Seu povo estava com o coração endurecido, pois esteve em cativeiro por 70 anos. Conseguiu assim abrandar o coração do povo, mas pela oração de Daniel conseguiu que Deus libertasse o seu povo. Neemias, com a cidade toda destruída, embaixo de escombros, orou e conseguiu o quê? Em 152 dias a cidade foi levantada e murada completamente. Jesus orando, o rio Jordão se abre, o Espírito Santo desce e diz: este é o meu filho amado, com quem eu tenho todo o meu prazer. Paulo orava em todo lugar, onde estava, sempre era visto orando. Por perseverança e obediência à orientação de Jesus, pode-se ver todos os discípulos orando. O rio se abre, o Espírito Santo reveste os discípulos de poder. Naquela época, o povo em todos os níveis da sociedade estavam sofrendo com grande dificuldade e decidiram reunir comerciantes, viajantes e visitantes
para que orasse, para com o poder da oração melhorasse a vida para todos. Iniciaram a oração com 10 pessoas no primeiro dia, após 10 dias conseguiram 120 pessoas e na terceira reunião 10.000 pessoas, reformadores, puritanos, a igreja tremendo, desce o Espírito Santo e dá poder para os discípulos e para a igreja. A situação naquela ocasião foi revertida, dando poder e foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Houve uma ocasião em que os discípulos oraram no cenáculo por 10 dias. Desceu o Espírito Santo sobre eles, cheio de fé. Elegeram pessoas cheias de fé para tomarem conta das mesas e dar prosperidade para a igreja. Mas a igreja precisa orar para colocar dirigentes de forte energia e oração para que, engajados e comprometidos com a causa, continuem a missão da igreja. A oração é a base do avivamento das igrejas e é o recurso para limpar nossos defeitos e limpar a nossa alma. Houve um tempo em que Deus visitou seu povo, em que Deus derramou o Espírito Santo sobre o povo que se colocou de joelhos. Há uma documentação de que houve um avivamento no Brasil em 1966. Dizia o pastor da ocasião: sempre que começamos a escrever sobre avivamento, é porque o avivamento foi embora ou ele não aconteceu. Explicou que quando chega o avivamento, ele toma conta de você. O indivíduo não dá conta do que está acontecendo e simplesmente vive essa experiência gloriosa. Deus, através do Espírito Santo, coloca fogo no seu coração, como se fosse um sopro divino, a lente de Deus, a verdadeira manifestação de Deus. Nessa hora, quantas pessoas apáticas, medrosas, desesperadas, acovardadas, perdidas pela pandemia, como desculpa para não ir à casa de Deus, deixando de receber o avivamento. Quando o povo clamar pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei suas feridas, e o Espírito Santo de Deus descerá, ele lhes dará fama, sucesso, prestígio e revigoramento para enfrentar qualquer diversidade. Em 1739, na Inglaterra, eram tempos difíceis, crentes desaparecendo, as igrejas fechando, os púlpitos sem poder. Rara era a palavra de Deus nas igrejas. Daí os estudantes formaram um grupo de oração e eles oravam às 3 horas da manhã. O Espírito Santo desceu sobre eles, dando a eles um novo rumo de fé, confiança e coragem para viver a alegria do avivamento. No século XIX, época do liberalismo ideológico, na reunião de oração da segunda-feira, criou-se uma usina de poder na igreja. A oração é a base da restauração de uma nação. Quem manda na nação não são os políticos, está na mão da igreja. Quando usamos a usina de oração, Deus atua, pondo e dispondo governos. Quem escolhe é Deus. Ezequiel orou e salvou seu reino dos políticos que derrotaram o Mar do Norte. Já é hora de permanecer orando por nossa nação de joelhos, com pleno fervor. Deus salve o Brasil. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus, em Mateus 11:28. Tua saúde, minha saúde, pode receber a cura de quem pode nos dar: Deus. Não importa a sua religião ou o que você acredita, o importante é amar uns aos outros. Afinal, Deus é amor. O importante é que sempre você converse com Deus, mesmo que seja a sua maneira. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Divulgue para que muitas pessoas possam desfrutar desse recurso maravilhoso que é a oração. Que a paz seja convosco. Não esqueça de nos seguir no Instagram e até a próxima.